Olá, boa noite. Bom estar com vocês, mesmo que seja de uma maneira virtual. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e nos auxilie no entendimento da lição de hoje, na nossa reflexão e, acima de tudo, no propósito de mudança, no propósito de melhora, de nosso autoconhecimento nessa jornada. Bem, o tema proposto para nós hoje é do livro Pão Nosso, uma mensagem do Emmanuel, e por incrível que pareça, a gente está pegando a lição 180, é a última lição desse livro. E Emmanuel manda uma mensagem para a gente que é: crê e segue. Ele pega um trechinho que está lá em João, que é assim, uma fala de Jesus, né? Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então vem uma reflexão bem interessante, né? Num momento em que Jesus está fazendo uma reflexão de que Deus, assim como enviou ele para o mundo, ele também nos enviou. Então, assim, ele deixa essa mensagem aos discípulos, né, que estão sendo enviados. E essa é uma reflexão bem interessante, porque Emmanuel vem falando, vem chamando a nossa atenção de que todos nós que estamos num caminho de aprendizado e de melhora, de autoconhecimento, que estamos num caminho cristão, buscando aí a nossa convivência com amor, com perdão, com caridade, vencendo as nossas batalhas íntimas, nós somos um discípulo do Mestre também. E assim como o discípulo dele, a gente tem que fazer a nossa parte, a nossa lição de casa. Então ele já começa falando um pouco sobre os ensinamentos, sobre o que é crer e seguir. Então ele coloca aqui na mensagem assim, ó: se abraçastes, meu amigo, a tarefa espírita cristã, em nome da fé sublimada, sedento de uma vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Eu vou parar por aqui esse trechinho de leitura, porque eu já acho que aqui a gente tem algumas reflexões interessantíssimas para a gente estar fazendo. Quando a gente fala de crer e seguir, acreditar, ter a certeza de que estamos no caminho, que a lição que nós estamos aprendendo, elas são importantes para nós, a reflexão principal aqui não é o do muito falar, mas é o do muito agir. A gente não vai estar convencendo absolutamente ninguém por aquilo que a gente fala que somos capazes de fazer. Que as nossas capacidades são infinitas, sim, mas a nossa vontade, a nossa perseverança é o que faz toda a diferença. Então, assim, como que está o nosso caminhar? A gente muito lê, muito sabe, muito fala e pouco pratica? Não é desse modelo que Jesus estava falando, o que Jesus foi para a nossa vida, e muito menos isso que ele espera de nós no caminho de servi-lo, no caminho de continuar a propagação do bom homem ou do homem de bem através de atitudes, de ação, através do nosso devotamento. Então, a primeira chamada de atenção aqui de Emmanuel é assim: e aí? Estamos só falando ou estamos fazendo? Às vezes eu digo que nesse meu caminhar, as pessoas que mais me envolveram dentro da doutrina espírita foram as pessoas que eu observei como agiam. Eu sempre conto essa história que ao chegar à doutrina, eu cheguei através de uma amiga que me convidou e eu não fui. Quando ela me disse que era espírita, eu tive vários julgamentos com relação a ela. Mas vendo o dia a dia, vendo a batalhadora que ela era, vendo a pessoa de bem que ela era, a pessoa que era controlada, uma pessoa que tinha uma serenidade no falar, sempre tinha uma palavra amiga para direcionar, sempre colocava assim, por mais que eu mostrasse situações negativas, ela era uma pessoa que me demonstrava que sempre tinha uma luz no final do túnel, sempre tinha uma positividade. Eu comecei a ficar encantada por aquela maneira que ela tinha escolhido de viver e pela convicção que ela tinha de estar no caminho certo. E aí eu resolvi conhecer a doutrina.
Então, o que me convenceu em conhecer a doutrina espírita não foi as promessas de dias melhores ou coisas assim, mas foi a transformação que eu vi acontecendo na pessoa que estava ao meu redor. E eu falei, nossa, é isso que eu gostaria de ter na minha vida. E aí eu comecei a fazer todas as mudanças que eram necessárias em mim, baseado assim em um exemplo que eu vi. Então é mais do que falar, é mais do que conhecer, é agir no bem, não deixar passar as oportunidades, é a gente doar. E esse texto ele traz uma parte falando sobre doação na nossa posição como cristã. É mais do que dar o que é material, é doar um pouco da gente, é doar o nosso tempo, é doar o nosso carinho, é doar a nossa alegria. É mais do que quando a gente fala de caridade, de doação material. Ela é importante? Ela é. Mas quando você passa e você doa um pouco de si, você é capaz de encher ali de esperança, de fazer por onde sair dessa posição, por onde compartilhar. É diferente, é doar além, é ir um pouquinho além. Quando a gente fala de perdoar, e olha como é difícil, né? Lições aí que nós estamos há anos tentando fazer da melhor maneira. Mas quando a gente fala de perdoar, esse texto nos traz uma reflexão que assim, é mais do que perdoar, é compreender o ofensor, é auxiliá-lo a reerguer-se. Olha que desafio é esse. Compreender aquele que nos ofende. É você perdoar uma atitude, uma agressão, compreender a razão e reerguer essa pessoa, auxiliá-lo a encontrar o caminho. É um desafio e tanto para todos nós. Porque muitos de nós não estamos conseguindo nem a primeira parte, que é perdoar. Muitos de nós estamos assim, olha, eu vou perdoar, mas eu não quero mais ver. Eu vou perdoar, mas eu não vou mais passar por esse caminho. Não, agora assim, é perdoar, se colocar no lugar do outro e compreender a sua ignorância, compreender os seus motivos, compreender a sua falta de conhecimento. E não aceitar isso como uma desculpa, mas tentar reerguer, colocar no caminho do bem. Se a gente parar para pensar, a equipe espiritual trabalha muito assim com a gente, né? Além de compreender as nossas falhas, as nossas birras, às vezes até por capricho, eles não nos negam a oportunidade de auxiliar para que a gente vá para caminhos melhores, para que a gente trace outros caminhos, em nos intuir, em nos auxiliar a encontrar outros pontos. Mas para nós ainda tudo isso é um belo de um desafio. Mas se a gente crê, se a gente tem fé de que esse é o melhor caminho e de que essas são as melhores atitudes, cabe a nós seguir à frente, com vontade, com disciplina, com força, sem deixar para trás absolutamente nada. Fazendo toda a nossa tarefa de casa, nos desdobrando de alguma maneira para conseguir vencer. Fala-se desse texto sobre várias situações, sobre as críticas, para a gente não criticar, para a gente perceber, encontrar as nossas oportunidades de sermos úteis, não ficar disputando inutilmente, encontrar um caminho de serviço, não viver apenas no combate palavroso contra o mal, né? Reiterás o bem, semeando-o com todos. Então não adianta ter belos discursos. A gente precisa, no lugar de ficar brigando com o mal ali com palavras, a gente precisa vencer o mal através de atitudes. A gente precisa agir. Então, amar é verbo, perdoar é verbo, viver, né? É verbo. Então, isso tudo exige de nós ação. E sem ação não dá para fazer nada. Não dá para mudar nada. Não dá pra gente só viver de teorias e achando tudo ou muito bonito ou muito feio. A gente precisa no dia a dia ir transformando todas as oportunidades que a gente tiver de autoconhecimento, doação,
perdão e amor. Em um mundo em que a gente ainda está vivendo tantas divisões por ódios, por discussões inúteis, viver querendo doar, viver querendo compreender, amar, mas auxiliar a reerguer com respeito, dizendo não à violência, é um trabalho e tanto. Porque não trata-se apenas da violência no sentido físico, mas a violência muitas vezes na maneira de pensar, de se expressar, de debater opiniões divergentes. Então, fazer isso de maneira respeitosa e de maneira que acrescente, sem desmerecer absolutamente ninguém, é um belo e tanto desafio. Nós, no nosso mundo ainda de vício, temos muito a vencer em nós. E o pouco que a gente for vencendo, que a gente possa ir compartilhando e semeando no nosso caminho. Bem, para concluir, ele fala assim: ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispõe a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Então a gente precisa realmente afeiçoar os ensinamentos do Cristo na nossa própria vida. Então, todos os dias. Então, que quando a gente estiver num aperto, que a gente ore, peça força e vigie as nossas atitudes. Vigie os nossos pensamentos, vigie a nossa palavra, vigie a nossa ação, para que a gente não caia aí numa preguiça. Que a gente ame e espere. Sirva e renuncia. Porque às vezes a gente está servindo, mas a gente está esperando uma recompensa, né? A gente está esperando um reconhecimento. Ele não vem assim. Então, vamos renunciar aos caprichos que a gente espera do nosso serviço. Vamos fazer isso por amor, por gratidão, por vontade de ser útil ao Mestre. Um beijo enorme no coração de todos. Que a paz do Mestre envolva aí os corações, envolva os lares, aqueça, né, a alma de todo mundo de uma maneira a acalmar e também de nos fazer caminhar mais seguros. Que Deus abençoe.